Bem-vindo à nossa série Ensinamentos do Profeta Vivo. Hoje nós vamos falar a respeito do discurso do presidente Nelson, Vem e Segue-me, discurso proferido por ele na primeira sessão do domingo da Conferência Geral de abril de 2019. Então, o título do discurso é Vem e Segue-me. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho mais, ter mais detalhes a respeito dos discursos, dos ensinamentos do presidente Nelson. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, dá um like se você gostar do nosso vídeo. E se você acionar lá o sininho, né, você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos. E também faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse discurso, um discurso maravilhoso que o presidente Nelson fez também. Ele já tinha ali, já tinha um ano, né, como presidente da igreja, e ele vai falar a respeito de algo assim que muito me tocou, na verdade. Você vai saber disso se você ficar até o final do vídeo. Você vai saber por que eu estou dizendo que me tocou muito. Mas o presidente Nelson, esse discurso ele fala de várias coisas interessantes. Na verdade, ele fala do falecimento de uma das filhas dele, né? E aquele último momento que ele teve com ela, foi uma conversa que ele teve com ela ali. Ele fala de várias coisas, e logo depois do falecimento, ele e a esposa, eles vão junto com o elder Kevin W. Pearson, eles vão para uma estaca que fica, na verdade, na cidade lá na Califórnia, e eles foram até lá e eles ficaram sabendo do que tinha acontecido ali naquele lugar. Houve os membros da igreja e muitas pessoas, não só os membros da igreja, claro, muitas pessoas ali daquela região, eles haviam perdido muitos bens, pessoas morreram, e que fica lá na estaca de Chico, na Califórnia. E aí então também ocorreram grandes milagres naquela catástrofe, né, vamos dizer assim, e realmente foram perdas devastadoras. E o presidente Nelson está falando a respeito disso que aconteceu e também dos milagres que aconteceram. Mas ele cita um policial, achei muito interessante, ele citou um policial chamado John, que ele foi um dos socorristas ali, corajoso, né? E enfim, estava ajudando lá muitas pessoas. E ele falou que num dado momento lá, uma densa escuridão ali pairou por aquela cidade, né, de Paradise. Isso foi em novembro de 2018. E aí, enquanto as chamas e as brasas estavam ali se alastrando pela cidade, enfim, muita cinza, né? O fogo assim consumiu muito ali daquele local. E ele ficou trabalhando, esse policial, né, o John, ele ficou trabalhando ali por mais ou menos 15 horas, ajudando as pessoas no meio daquela escuridão. E ele ficou muito preocupado, até que chegou um dado momento, né, ele arriscou a própria vida, enfim. Mas aí, depois daquela exaustiva provação que ele estava passando naquela hora, o que mais atemorizou ele foi o fato dele fazer uma pergunta para ele mesmo: onde está a minha família? E aí então, depois de várias horas de angústia, procurando a família, estava desesperado, né, atrás da família dele, ele então finalmente ficou sabendo que eles haviam escapado com segurança. Então eles estavam bem, e
mas essa preocupação, né, o presidente Nelson, ele começa a falar a respeito dessa preocupação que ele teve, né, que o John teve com a família dele, e que o presidente Nelson ele vai fazer o discurso baseado nessa pergunta do John, né, que ele fez para ele mesmo: onde está a minha família? E talvez essa seja uma pergunta que nós vamos fazer lá no futuro. Um dia, se a gente chegar lá no reino celestial, a gente vai se perguntar: onde está a minha família? E essa é uma pergunta pungente, né, que nos toca profundamente. E essa talvez seja aquilo que é de mais importante para a nossa vida, né? Onde está a nossa família? Será que ela vai estar conosco? Será que todos os membros da minha família estarão comigo lá? Será que eu vou estar, né? Também tenho que fazer essa pergunta. Então você tem que fazer essa pergunta: será que eu vou estar lá, ou será que a minha família vai chegar e eu não, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? O que eu estou fazendo para chegar no reino celestial, e o que eu estou fazendo para ajudar a minha família a alcançar o reino celestial também. E eu gostaria que você assistisse um trecho do discurso do presidente Nelson, que eu vou colocar aqui agora. O espírito dentro de cada um de nós naturalmente anseia que o amor familiar dure para sempre. Músicas românticas perpetuam uma falsa esperança de que tudo de que precisamos é amor, se quisermos permanecer juntos para sempre. E alguns erroneamente acreditam que a ressurreição de Jesus Cristo disponibiliza a promessa de que todas as pessoas estarão com seus entes queridos após a morte. Na verdade, o próprio Salvador deixou bem claro que, embora a sua ressurreição garanta que cada pessoa que já viveu realmente ressuscitará e viverá para sempre, muito mais é exigido se queremos obter o elevado privilégio da exaltação. A salvação é um assunto individual, mas a exaltação é um assunto de família. Ouçam as palavras citadas pelo Senhor Jesus Cristo a seu profeta. Todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas que não forem feitos nem acertados nem selados pelo Santo Espírito da promessa não terão eficácia, virtude ou vigor algum na ressurreição dos mortos nem depois dela, porque todos os contratos que não são realizados com esse propósito têm fim quando os homens morrem. Então, o que é exigido para que uma família seja exaltada para sempre? Qualificamo-nos para esse privilégio ao fazermos convênios com Deus, cumprirmos esses convênios e recebermos as ordenanças essenciais. Então, o que o presidente Nelson ensinou aqui para nós? Que, de fato, e aquilo que é mais importante, né, que ele cita aí no seu discurso, primeiro, que a salvação é individual. Cada um de nós, a gente tem que se cuidar para ser salvo. Mas quando a gente fala de exaltação, o grau mais elevado do reino celestial, aí já é um assunto de família. Aí já é algo muito superior. Então, a nossa preocupação, é óbvio que nós temos que nos preocupar muito com a nossa própria salvação, guardar os mandamentos, viver os convênios, viver todos os compromissos que nós fizemos com o Senhor, nos convênios que nós fizemos. Então, você precisa se preocupar com a sua exaltação. Isso é a primeira coisa e mais importante. Mas junto com isso, você precisa ajudar a sua família a estar com você um dia na exaltação. Então é um trabalho que não é fácil. A gente exige um trabalho grandioso. Eu e você temos que sempre estar correndo atrás
de estarmos, obviamente, dignos, viver os mandamentos e os convênios, mas também pensar nas pessoas que estão junto conosco. Então, o que ele fala, né, o presidente Nelson citando, então, falando que o que é exigido, né, para uma família ser exaltada para sempre, ele deixa bem claro o seguinte, que é qualificar-nos para esse privilégio ao fazermos convênios com Deus, cumprirmos esses convênios. Então, fazer os convênios, cumprir com os convênios e realizar as ordenanças. Tudo isso é essencial. Isso individualmente e também como família. Então, lembre-se disso. O presidente Nelson ele disse mais. Vamos ver o que ele disse. O Salvador convida todas as pessoas a seguirem as águas do batismo e, no momento apropriado, a fazerem convênios adicionais com Deus no templo, receberem outras ordenanças essenciais e serem fiéis a elas. Todas essas coisas são exigidas se queremos ser exaltados com nossa família e com Deus para sempre. A angústia de meu coração se deve ao fato de que muitas pessoas a quem amo, admiro e respeito rejeitam o seu convite. Eles ignoram a súplica de Jesus Cristo quando ele faz o convite: vem e segue-me. Eu entendo o motivo de Deus chorar. Também choro por alguns amigos e parentes. Eles são homens e mulheres maravilhosos, devotados à sua família e às responsabilidades cívicas. Eles dedicam seu tempo, sua energia e seus recursos de modo generoso. E o mundo é melhor por causa de seus esforços. Mas eles escolheram não fazer convênios com Deus. Eles ainda não receberam as ordenanças que os exaltará com sua família e que os unirá para sempre. Então, olha só que interessante e importante o que o presidente Nelson disse. Eu gostaria de ressaltar a frase que ele disse: todas essas coisas são exigidas se queremos ser exaltados com nossa família e com Deus para sempre. Então, o que é exigido? Os convênios. O que é exigido? As ordenanças. Então, o que é exigido? Claro, viver os convênios que nós fizemos com o Senhor, cumprir com essas promessas que nós fizemos a Ele nas ordenanças que nós participamos. Então, ele até fala, né, no discurso dele, dizendo que ele entende o motivo de Deus chorar. Olha que forte. Então ele sabe porque o Senhor chora. E o Senhor chora ainda, né? Ele menciona o fato de que lá na época de Enoque, o Senhor chorou porque ele sabia que muitos dos seus filhos morreriam no dilúvio e muitos estavam se perdendo por causa da iniquidade. Então o Senhor chora e ele chora até hoje. E esse choro é um choro de tristeza profunda, porque ele não vai poder ter seus filhos, muitos de seus filhos não vão estar com ele para sempre. E ele, presidente Nelson mesmo, chora também. Chora por familiares, né, parentes, amigos, pessoas que não aceitam o evangelho e também pessoas que deixam de seguir os convênios que fizeram. Então isso é motivo de choro para o Senhor e motivo de choro para o presidente Nelson, tenho certeza, nas suas orações. Inclusive o presidente Nelson, ele na última conferência geral, que parecia ter um tom de despedida, né? Mas na verdade ele estava muito triste. O presidente Nelson anda bastante triste por causa do que está acontecendo no mundo, por causa das perdas, por causa das pessoas que estão se afastando da igreja, por causa das pessoas que não estão aceitando a verdade. Enfim, há um motivo para ele estar bem triste, porque ele conhece o Senhor e ele sabe o quanto o Senhor sofre, e ele sabe quantas pessoas estão sofrendo e quantas pessoas irão sofrer se elas não aceitarem a verdade e não viverem os convênios que fizeram. Né? Então isso é motivo para ele chorar.
O presidente Nelson também disse o seguinte: Eles precisam entender que, embora haja um local para eles no futuro, com homens e mulheres maravilhosos que também escolheram não fazer convênios com Deus, esse não é o local onde as famílias estarão reunidas e terão o privilégio de viver e de progredir para sempre. Esse não é o reino onde vivenciarão a plenitude da alegria, do progresso e da felicidade sem fim. Essas bênçãos supremas podem ser recebidas somente por vivermos em um reino celestial exaltado com Deus, nosso Pai eterno, com seu Filho Jesus Cristo e com nossos maravilhosos, dignos e qualificados familiares. Então vejam só essas palavras do presidente Nelson, né? E o que muito me chamou a atenção aqui nessa parte é que muita gente acha que o fato, né, de eu vou ressuscitar e eu vou estar com a minha família. Você não vai estar com a sua família. A gente só vai viver em família se formos para o reino celestial e se formos exaltados como família. Então, para estarmos reunidos com Deus, nosso Pai Celestial, e seu Filho Jesus Cristo, nós precisamos estar juntos em família, ser selados para a eternidade, viver esses convênios que nós fizemos lá. Então, não tem como estarmos no reino celestial. E assim, a gente sabe que existem outros graus de glória, tem o reino terrestrial, tem o reino celestial, que também são lugares bons? São lugares bons. Por causa da expiação de Jesus Cristo, ele providenciou e proporcionou àqueles nossos entes queridos ou aqueles que não forem valentes no seu testemunho ou que, mesmo que tenham cometido pecados graves, que ainda tem um grau de glória, tem um lugar lá que eles vão viver bem, mas não em família. E isso é muito, muito importante. Pense nisso. Pense no quão importante é você estar com a sua família no reino celestial. Então, viva de modo a estar presente no reino celestial e ajude a sua família a estar com você lá para sempre. O presidente Nelson, ele vai encerrar o seu discurso dizendo o seguinte: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos convida a trilhar o caminho do convênio para que voltemos ao lar de nossos pais celestiais e que estejamos com nossos entes queridos. Ele nos faz o convite: vem e segue-me. Agora, como presidente de sua igreja, imploro a vocês que se distanciaram da igreja e a vocês que ainda não buscaram saber realmente que a Igreja do Salvador foi restaurada. Façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Olha essa última frase que ele disse. Essa frase me toca muito. Na verdade, no último parágrafo, né, que ele disse essas coisas aí, ele disse que, como presidente da igreja, ele implora para que as pessoas, né, que se distanciaram da igreja e para as pessoas que ainda não aceitaram a verdade, que buscassem voltar para a igreja, os que foram embora, e que aqueles que ainda não aceitaram, que buscassem saber sobre a igreja restaurada. Mas a frase final lhe disse: façam isso, mas façam isso agora, porque o tempo está se esgotando. E de fato, isso está acontecendo. Nós estamos vendo os sinais dos tempos, nós estamos vendo os sinais da segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar e as coisas vão se complicar muito. E as coisas tendem a piorar muito, de acordo com os sinais que virão e que já estão acontecendo: fome, pestes, guerras, rumores de guerras, várias coisas acontecendo. Isso são sinais de que o Salvador está muito próximo. Então nós precisamos nos preparar individualmente e precisamos nos preparar como família para podermos estar junto
juntos eternamente no reino celestial. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu também tenho familiares que ainda não aceitaram a verdade. A gente tem trabalhado para que isso aconteça, mas também temos familiares que estão se desviando, que se desviaram da verdade. É muito difícil, é muito complicado que isso aconteça. Temos familiares muito próximos que decidiram não continuar seguindo ao Senhor. Talvez isso seja por um tempo. Nós oramos constantemente, eu e minha esposa, para que eles possam voltar e possam um dia estarmos juntos no reino celestial de Deus. É muito difícil, né, de ver essa situação. O presidente Nelson diz que o Senhor chora. E a gente também chora, a gente também sofre com isso. Mas no fundo do meu coração eu sou grandemente confortado pelo Espírito do Senhor. E mesmo sabendo que alguns se desviaram, eu sinto profundamente no meu coração que eles ainda vão voltar. Eu continuo amando eles de todo o meu coração. Eu continuo a orar por eles todos os dias, em todas as minhas orações, para que o Senhor toque seus corações. Eles têm a liberdade, eles têm o arbítrio, eles podem decidir se vão continuar, se eles vão voltar ou não. É uma decisão que eles vão tomar. Mas nós vamos continuar trabalhando, amando, sendo exemplo para eles, para que eles possam de alguma forma sentirem-se tocados a voltar e a participar do reino de Deus na terra. Nós queremos estar com eles para sempre juntos no reino celestial. Não queremos que ninguém se perca. E nós precisamos cuidar de nós mesmos também. Né? Preciso cuidar de mim mesmo para que eu possa estar lá. Mas eu não quero estar lá sozinho. Eu não quero chegar lá no reino celestial e dizer aquilo que aquele policial disse. Onde está a minha família? Eu quero chegar junto com eles lá. Quero estar junto com os meus filhos, meus netos, meus pais, meus bisnetos, todas as minhas gerações que virão e todas as minhas gerações anteriores. A gente quer estar junto com eles. Não queremos perder ninguém. Não queremos que ninguém fique longe de nós. Queremos estar todos juntos. Isso depende muito da decisão que eles vão tomar. Mas nós podemos fazer a nossa parte, amando, orando, sendo exemplo e ensinando de alguma forma as verdades eternas que podem de algum jeito tocar seus corações. Se você tem algum ente querido, se você tem alguém da sua família ou algum amigo muito próximo, alguém que você ama, que está se desviando da verdade, lembre-se disso, não desanime. Continue orando por essa pessoa, por essas pessoas. Continue orando por aqueles que ainda não aceitaram a verdade. Continue orando e amando aqueles que às vezes são rebeldes ou às vezes não compreendem a verdade como deveriam. O Senhor os ama profundamente. E o Senhor também chora por aqueles que se desviam. E Ele vai fazer tudo que estiver ao alcance dEle para trazer de volta essas pessoas. E para aqueles que ainda não conhecem a verdade, conhecerem e irá tocar seus corações se eles perguntarem a Deus onde está a verdade. Te vejo no próximo vídeo.